Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro semanal para as nossas reflexões. Mais um momento, mais um instante, onde nós podemos abrir aqui uma certa clareira no meio do nosso cotidiano e refletirmos um pouco sobre a nossa vida, nos nossos momentos. Nesse instante, gostaria de pedir a sua presença. Esteja presente nesse momento. Presente com você, no instante em que você está vivendo, no agora. Como é que nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, percebendo se nós estamos num nível de mais tranquilidade ou de um pouco mais de agitação. Se você perceber um pouco mais de agitação, procure nesse instante fazer uma respiração consciente do que você está fazendo com o seu corpo. Perceba o ar entrando, perceba o ar saindo e coloque atenção nesse ato. Coloque atenção nesse movimento do seu corpo. Você vai perceber que quanto mais você colocar atenção nesse movimento, aos poucos a nossa frequência mental vai se acalmando. Nós vamos diminuindo um pouco a nossa agitação e vamos entrando num momento de um pouco mais de equilíbrio. E esse equilíbrio tão desejado que pode nos favorecer entrar em contato, em primeiro lugar conosco e na sequência com a espiritualidade amiga. Na nossa dinâmica de desenvolvimento aqui na matéria, nós precisamos de muita atenção e cuidado para com as nossas atitudes, para com os nossos momentos, principalmente os momentos mais desafiadores. Isso faz parte do contexto material. Eu gostaria de refletir nesse momento sobre as relações familiares. Quando nós temos propósitos maiores, nós colocamos muita atenção e muito cuidado. Vamos supor que você vai fazer algum negócio, alguma tratativa importante, a compra da casa dos seus sonhos, ou a venda de um imóvel para poder comprar outro que você tanto gostaria, a compra de um automóvel, enfim, aquilo que é importante para você. Uma roupa nova, algo que realmente seja significativo para você nesse momento da sua vida. Então, se você coloca atenção e cuidado, e você se prepara para esse momento, que é o momento de você fazer aí uma certa negociação, de você saber se você tem recursos necessários para aquilo que você pretende. Dentro desse contexto, vale também pensarmos numa viagem, vale pensarmos em desenvolvermos e proporcionarmos momentos mais interessantes e bons para nossos familiares, para os nossos queridos mais próximos. Então, dentro desse contexto, nós podemos perceber que precisamos de recursos, precisamos de um preparo, precisamos de conhecimento. No exemplo de comprar um imóvel, uma casa, um apartamento, podemos ter certeza absoluta que vamos fazer uma pesquisa da localização da região que gostaríamos de morar, do tamanho da casa, do tamanho do apartamento e assim por diante. Então, vários cuidados nós tomamos conta. Uma viagem, por exemplo, é saber exatamente para a localidade, onde nós faremos essa viagem, quanto tempo duraria essa viagem, qual meio de transporte que utilizaríamos. Então, para isso precisamos dos recursos. Quanto tempo ficaríamos nesse local, se vamos ir para outras localidades e assim por diante. Então, todo esse preparo, ele exige de nós atenção, exige de nós um pouco mais de entendimento, de compreensão, de pesquisa. E eu gostaria de relacionar exatamente essa situação na nossa vida, no trato com a família. Quando nós preparamos o nosso projeto de reencarnação, nós estamos realmente assim trabalhando e desejando conquistas importantes com essas pessoas. Então nós temos todo um cuidado de escolher quem serão nossos pais, qual será a forma
ou jeitão da nossa vida. A mãe, o pai estarão presentes na nossa vida? Podem estar presentes ou não. Existem pessoas onde o pai, né, gera essa fecundação na mãe, depois ou desencarna ou não comparece, né, na criação dessa criança. A mãe mesmo, da mesma forma, pode acontecer isso, um desencarne de um dos dois, enfim, isso faz parte do nosso projeto. A partir disso, nós vamos ter, assim, as condições do nosso corpo. Então, o seu corpo é um projeto. O corpo que você tem hoje é um projeto. Projeto visando o quê? Conquistas. A sua condição social, onde você nasceu, as experiências que você passou na infância, tudo que você aprendeu com esses pais, com os seus cuidadores, quem cuidou de você, todas essas situações são de alguma maneira elaboradas no seu processo, no seu programa. Agora, o que nós vamos fazer com este caminho nessas relações, aí vai depender muito do nosso livre-arbítrio. O que nós faremos no meio dessa situação, no meio dessa condição, onde nós nos propomos a passar, juntamente com essas pessoas, experiências para podermos conquistar uma bagagem espiritual mais dilatada. E quando nós falamos em conquistar uma bagagem mais dilatada, nós estamos falando de conquistas em nós. Onde nós, nessa dinâmica do relacionamento junto com essas pessoas, que são nossos familiares, nós teremos desafios. Teremos desafios dentro de um casamento, dentro de uma família, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Enfim, nós vamos ter uma série de situações onde nós seremos colocados numa dinâmica realmente, dependendo do caso de cada um, difícil. Então eu pergunto para você, qual família não tem um problema? Qual família não tem uma questão importante a ser resolvida? Qual família não tem, de alguma maneira, algo a ser vencido? Ah não, mas a minha família, todos se amam, todos se gostam. Então isso é raridade. Se você tem, ótimo, parabéns. Mas eu vejo que às vezes, dependendo da família, as pessoas elas se grudam de uma tal forma pelo medo do afastamento e o medo de se perderem ao longo da vida. Quando falo de se perderem, é a dificuldade de lidarmos com a finitude, de lidarmos com a morte, por exemplo. Tanto é assim que as pessoas elas se defendem muito dos problemas. Existem famílias que elas são mais distantes. São famílias distantes onde talvez não exista tanto carinho, e tanto amor e tanta integração. Existem famílias que se dão bem. Existem famílias que brigam demais. Enfim, nós vemos aí uma gama infinita, né, dentro do aspecto relacional que envolve famílias. Você pode olhar para a sua família nesse momento. Você pode perceber nesta relação onde você teve desafios, qual é a sua história, o que aconteceu ao longo desse caminho, para que você possa, na verdade, falar sobre você e não sobre as pessoas. Por exemplo, se o seu pai fez algo que te magoou, ou sua mãe, ou algum irmão, que de alguma maneira você sente que te prejudicou em alguma coisa, ou que despertou em você algo que não foi muito positivo, então observe que esta relação com essa pessoa faz parte do seu processo de aprendizado. Então as conquistas de ordem espiritual estão exatamente nessas relações. Nós escolhemos a dedo essas pessoas. A responsabilidade de darmos realmente assim condições para que essa reencarnação seja produtiva é aproveitar exatamente esses momentos, os momentos mais difíceis. E quando eu falo assim de aproveitarmos a reencarnação para termos momentos melhores, né, e aprendermos sobre nós, eu quero me referir assim a uma questão muito importante. Pode ser que você tenha dificuldades de relacionamento muito significativos com as pessoas com as quais você convive.
ou com uma ou outra, né? Algum familiar, alguma pessoa mais próxima. Então isso vai depender muito da situação de cada um. Mas aquela pessoa com a qual você sente que você precisa desenvolver algo, aproveite o momento da proximidade. Às vezes a vida nos coloca do lado das pessoas, sem a nossa vontade, sem com que tenhamos o desejo de realmente estar com elas. Então, por exemplo, seu irmão, não existe ex-irmão, não existe ex-mãe, não existe ex-pai, não existe ex-filho. Então, essas relações, nesses laços, eles são muito fortes. Um marido, uma esposa, existe um ex-marido, uma ex-esposa, também são fortes, uma relação. Mas você pode ter uma opção de uma separação e não querer conviver mais. Eu me refiro a uma relação mais forte no sentido da responsabilidade. Porque se você é pai, a responsabilidade é sua. Eu conheço, assim, várias situações de pessoas que têm problemas com seus filhos. E a responsabilidade de pai, ela é intransferível, ela é sua. Mesmo que aquele homem não assumiu a responsabilidade de uma certa paternidade e não cuidou do seu filho ou filha, essa pessoa tem responsabilidade sobre essa criança, de alguma maneira, porque é seu filho, é sua filha. E precisaria do seu afeto, do seu contato, precisaria daquilo que realmente se importa para que essa criança, depois de adulta, tenha condições de poder enfrentar o mundo. Então, no nosso papel dentro das famílias, entendo a compreensão sobre a lição que os Espíritos nos falam, nos trazem, eu chamaria, assim, a reflexão sobre um tema que a felicidade não é desse mundo. Então todos nós até podemos ter uma ideia de uma família idealizada, né? Antigamente existia um comercial da margarina, né? Da Doriana, né? Onde essa família Doriana, né? A família Doriana é aquela família que ri de tudo, todo mundo feliz, levanta pela manhã, todo mundo sorrindo, se abraçando, se beijando. É possível ter isso? Claro que sim, mas nem sempre. A maior parte das pessoas não conseguem esse grau de relacionamento positivo. Isso exige um investimento de energia, isso exige um grau de maturidade maior para podermos compreender, para podermos acalmar dentro de nós mesmos os conflitos que às vezes são externalizados através de palavras, através de atitudes mais contundentes, através da briga, a disputa, por exemplo, assim, de heranças, que é muito comum, onde as pessoas acabam até se matando, se degladiando por conta de bens materiais. E aí o interessante é percebermos o quão importa termos uma noção de espiritualidade sobre a dinâmica da existência material. Nós brigamos por algo que não é nosso? Eles falam, não, está no meu nome, isso é do meu pai, eu sou herdeiro. Sim, eu tenho direito pela justiça. Ótimo. Da mesma forma como seu pai ou mãe desencarnaram e deixaram os bens, você também em algum momento vai desencarnar e vai deixar tudo. Então, de fato, o que é nosso, verdadeiramente? É nosso momentaneamente. Então, esses são aspectos que podem nos ajudar a compreendermos melhor as relações dentro de uma dinâmica familiar, onde eu posso desenvolver em mim um pouco mais de capacidade de entendimento e de compreensão sobre o momento desafiador que eu posso viver. Então, se nós nos esforçarmos bem nesta dinâmica e termos um pouco mais de compreensão sobre a vida, sobre a existência, o que nós estamos fazendo aqui, vai nos ajudar demais. Se eu sei que a felicidade não é deste mundo, isso significa que nós precisamos trabalhar para um desenvolvimento interior, para termos condições de um dia sairmos aqui deste corpo e entrarmos em contato com regiões felizes. E todo mundo quer isso. Mas como é que você vai querer isto se você vive em confusão?
se você vive em conflito, se você não consegue ter paciência com as pessoas que estão junto com você, se você não consegue ter respeito em relação às pessoas que estão com você, que energia é essa? Que vibração é essa? Que quando eu não consigo manter a calma, o equilíbrio, nós não vamos conseguir ir para uma região de luz, de alegrias, de felicidades, com pessoas harmoniosas. Nós não temos essa vibração. Para conseguirmos essa vibração, precisamos sim mudar nós mesmos, mudar o nosso comportamento, trabalhar em nós essas mudanças, de termos essa capacidade, de conseguirmos isso em nosso coração, em nossa alma, em nosso ser. E aí sim, nós vamos, na nossa desencarnação, chegarmos a esses ambientes, a esses lugares. Então não basta você ir ao centro espírita, à igreja, estou lá fazendo palestra, eu estou lá dando passe, eu estou lá fazendo trabalho social. É importante? Claro que é importante. Mas isso só por si mesmo não é o fato que vai realmente levar você a uma mudança interior. Então nós vamos para os cursos aprendermos um conhecimento. Vamos estudar, vamos elaborar em nós algumas questões importantes, vamos colocar em prática, mas a prática mesmo está no cotidiano e principalmente na nossa relação com os mais próximos que nós temos em nossa existência. Então, nesse momento, eu gostaria de deixar essa reflexão, para que possamos ter um pouco mais, nesse momento, de harmonia, de luz, de paz, de compreensão, de termos um pouco mais de capacidade, de entendimento, principalmente que é um mês que está terminando as férias escolares, onde as crianças ficam mais próximas, onde as crianças elas vivem um pouco mais próximo dos pais, justamente pelas férias escolares. E é justamente nesse momento que nós precisamos ter um pouco mais de entendimento e compreensão, de afagar essas pessoas, que nem como vimos na pandemia. Quantos problemas foram desenvolvidos na relação familiar por conta da proximidade? Porque as pessoas foram obrigadas a viver mais próximas, praticamente todo dia, o dia inteiro. E quanto isso trouxe de problemas? Porque justamente expôs algo ou situações diferentes que as pessoas não souberam lidar, em que em muitas situações essas pessoas se deixavam envolver por compromissos, pelo trabalho, fora de casa, com relacionamentos fora de casa e assim por diante. Aí a partir do momento em que tudo muda, você entre aspas, é obrigado a conviver mais diretamente com as pessoas, aí a situação ficou difícil. Porque nós não tínhamos a capacidade, uma boa parte das pessoas não tinham a capacidade de poder fazer de ter um relacionamento um pouquinho melhor. Então que nesse momento possamos trabalhar em nós essa nossa condição e capacidade de fazer o nosso melhor e aproveitarmos a nossa experiência enquanto é tempo. Enquanto é tempo e estamos caminhando juntos, vamos aproveitar para transformar a nós mesmos, sem a preocupação de querer transformar o outro, porque o objetivo não é o outro. O objetivo é colaborar com o outro, caso o outro aceite. Mas o maior ponto de necessidade é nosso. E se abra para o seu aprendizado com todas as pessoas que estão ao seu redor, porque cada uma delas oferece para você uma contribuição sobre você. Elas falam sobre você. Tudo aquilo que te incomoda no outro é sobre você. E é aí que nós vamos aprender e nós vamos crescer significativamente como espíritos. Sairemos aqui, em algum momento dessa existência. E que esse momento seja um momento maravilhoso. Seja um momento assim de integração com tantas almas queridas que nos aguardam no momento de uma desencarnação. Só que para isso precisamos de uma frequência de equilíbrio, de uma frequência de paz interior. E vamos treinar isso a partir de agora. Esse é o convite. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, www.fraternal.net.br. E até o nosso próximo encontro. Um abraço e até mais.